O sol ainda mal havia rompido o horizonte quando o calor começou a se impor sobre a pradaria do Kansas. Não era um calor comum de verão, era aquele tipo sufocante, pesado, que parecia colar nos pulmões e tornar cada respiração um esforço consciente. A grama alta ondulava lentamente, sem vento, como se até a natureza tivesse decidido economizar forças. O silêncio era tão profundo que doía nos ouvidos. Jake Hollister cavalgava devagar, como fazia todas as manhãs havia anos. Aos 52, já não tinha pressa. O corpo carregava o peso de décadas de trabalho duro, e o rosto, sulcado pelo sol e pela poeira, guardava marcas que não vinham apenas do tempo. Havia coisas ali que o clima não explicava. Coisas que só a perda ensina um homem a carregar em silêncio. O cavalo reduziu o passo por conta própria. Jake percebeu primeiro como um borrão escuro no meio da grama queimada. Algo fora do lugar. À distância, parecia o corpo inchado de um cervo abatido pelo calor ou por algum predador noturno. Não seria a primeira vez. O campo não tinha piedade dos fracos. Mas, à medida que se aproximava, algo dentro dele se contraiu. Não era um animal. Jake puxou as rédeas com força e parou de uma vez. O cavalo bufou, inquieto. Ali, estendida de lado na terra seca, estava uma pessoa. Uma mulher. Vestia um hábito negro, pesado demais para aquele calor impiedoso. O tecido estava sujo de poeira e suor, colado ao corpo como se tivesse sido arrastado por quilômetros sob o sol. Jake desmontou rápido, tão rápido que levantou um redemoinho de poeira ao tocar o chão. Caiu de joelhos ao lado dela, o coração batendo num ritmo que ele não sentia havia muito tempo. Era jovem. Muito jovem. O rosto estava pálido, queimado de sol, os lábios rachados e secos. Os pés estavam descalços. Cortados. Ensanguentados. Cada dedo marcado por feridas abertas e crostas de sangue seco. Aqueles não eram pés de quem tinha caminhado um pouco. Eram pés de quem tinha corrido. De quem tinha fugido até o corpo simplesmente desistir. O cheiro chegou antes que Jake percebesse conscientemente um suor velho, pano aquecido pelo sol, e algo mais, e medo. Um medo cru, entranhado, que nenhum sabão lavaria facilmente. Ele estendeu a mão com cuidado e tocou o pulso dela. A pele estava quente demais. Ardendo. Como febre. Como alguém que havia caminhado horas sem água, sem sombra, sem esperança. Meu Deus, murmurou, mais para si mesmo do que para qualquer outro. Os lábios da mulher se moveram. Jake congelou. Era tão baixo que, por um instante, ele achou que fosse o vento passando pela grama. Ele se inclinou, aproximando o ouvido. Isso é proibido. A voz era fraca, quebrada, quase um sopro. Mas havia algo nela que fez o estômago de Jake se apertar. Senhora? Ele disse com cuidado. A senhora consegue me ouvir? Os lábios se moveram de novo, um pouco mais rápido, como se a repetição fosse uma oração desesperada. É proibido. Jake franziu o senho. Ele já tinha visto homens feridos, mulheres doentes, gente delirando de febre. Mas aquilo não soava como confusão. Soava como medo consciente. Um medo treinado. Ele tocou o ombro dela com 2 dedos, devagar, como quem se aproxima de um animal arisco. O corpo dela reagiu com um leve estremecer, mas não tentou se afastar. Não lutou. Não gritou. Os olhos se abriram pela metade. E então Jake viu. Eram azuis, mais apagados, desfocados. Olhos que tinham visto algo pesado demais para alguém tão jovem. Havia medo ali, sim, e mais não medo dele. Não do homem ajoelhado ao seu lado. Era um medo mais antigo, mais profundo. Um medo de regras. De castigo. De algo invisível, mais constante. Quando Jake passou a mão pela testa dela para afastar uma mecha de cabelo suado, ela sussurrou outra vez, quase em pânico. Não pode tocar.
E então ele entendeu. Ela não estava com medo de ser machucada. Estava com medo de estar errada. Jake sentiu algo se partir dentro do peito. Um estalo seco, como madeira velha cedendo sob pressão. Ao longe, muito longe, o som de cascos ecoou pela pradaria. Jake levantou a cabeça num reflexo imediato. Não dava para saber a distância, mas o som era real, cavaleiros. Talvez gente da cidade. Talvez alguém procurando exatamente por ela. O pensamento veio rápido e claro, e se alguém a encontrasse ali, caída, nos braços de um rancher solitário, não acabaria bem. Nem para ela. Talvez nem para ele. Jake não era um homem de decisões impulsivas. A vida já tinha cobrado caro demais cada erro que ele cometera. Mas, naquele instante, não havia espaço para hesitação. Ele tirou o cantil da cela, molhou um lenço e colocou com cuidado na testa da jovem. Ela recuou 1 centímetro no início, depois relaxou. O corpo cedeu ao toque fresco como alguém que finalmente encontra água depois de atravessar o deserto. Tudo bem, ele murmurou. Tudo bem agora. Ele passou um braço por baixo dos joelhos dela e outro pelas costas. Ela era leve. Assustadoramente leve. Quando a ergueu, o corpo dela se aninhou contra o dele sem resistência, como se já não tivesse forças para duvidar. A cabeça dela caiu contra o peito de Jake, e ele sentiu a respiração curta, irregular. Os dedos dela se fecharam no tecido da camisa dele, apertando com a pouca força que restava, e não como um gesto de confiança, mas como quem se agarra à última coisa firme no mundo. Os cascos soaram novamente, um pouco mais próximos. Jake não olhou para trás. Caminhou rápido até o cavalo, montou com cuidado, mantendo um braço firme ao redor da jovem para que ela não escorregasse. O animal pareceu entender a urgência e partiu num trote controlado, levantando poeira dourada sob o sol que já subia implacável. Enquanto se afastava daquele ponto perdido na pradaria, uma única pergunta martelava na mente de Jake Hollister, pesada como chumbo. O que poderia ser tão proibido? Tão terrível? A ponto de fazer uma freira fugir até cair quase morta sob o sol do Kansas. A cabana de Jake Hollister surgia discreta entre algumas árvores retorcidas, próxima a um córrego raso que ainda resistia ao verão. Não era um lugar bonito, mas era sólido. Madeira escurecida pelo tempo, telhado baixo, porta que rangia ao abrir. Um lugar feito para resistir, não para impressionar. Jake desmontou com cuidado, segurando a jovem como se ela fosse feita de vidro. Ela não acordou. Apenas gemeu baixo quando ele ajustou o peso nos braços. A pele ainda queimava de febre. Dentro da cabana, o ar era mais fresco. Não frio, e apenas suportável. O tipo de alívio que fazia o corpo lembrar que ainda podia respirar. Havia pouco ali, uma cama estreita encostada na parede, uma mesa de madeira com marcas de faca, 2 cadeiras desiguais. Sobre a mesa, uma Bíblia grossa, aberta havia dias, talvez semanas, em uma página qualquer. Ao lado, uma caneca vazia. No fogão de ferro, uma panela esquecida, com o fundo escurecido pelo uso constante. Jake fechou a porta com o pé e levou a jovem até a cama. Deitou-a com cuidado, ajustando um cobertor leve sobre o corpo suado. Ele se afastou um passo, como se precisasse lembrar a si mesmo de manter distância. Seus gestos eram lentos, medidos. Respeitosos. Pegou água no balde, molhou um pano limpo e voltou. Limpou o rosto dela com delicadeza, retirando poeira e suor. Cada vez que seus dedos tocavam a pele dela, ele sentia tensão no próprio corpo, e não desejo, não curiosidade, mas consciência. Ele sabia como o mundo olhava para um homem sozinho e uma mulher vulnerável sob o mesmo teto. E sabia que ela também sabia. Ela despertou de repente, puxando o ar com força, os olhos se abrindo em pânico. Tentou se sentar, mas o corpo falhou. Jake ergueu as mãos imediatamente, afastando-se meio passo. Calma, disse, a voz baixa. Você está segura. Ninguém vai te machucar aqui. Ela respirava rápido,
os olhos correndo pela cabana, pela porta fechada, pelas janelas pequenas. Quando viu a Bíblia sobre a mesa, algo em seu rosto mudou. Não alívio. Algo mais complicado. Uma mistura de dor e desconfiança. Onde eu estou? Perguntou, a voz rouca, como se tivesse engolido areia. No meu rancho, e respondeu Jake. A algumas milhas de Dodge City. Você caiu na pradaria. Se eu não tivesse passado. Ele não terminou a frase. Ela engoliu em seco e levou a mão ao cobertor, apertando o tecido como se fosse uma âncora. Começou, depois parou. Os olhos se moveram de novo para a porta. Alguém me seguiu? Não vi ninguém, disse Jake. Mas ouvi cascos à distância. Por isso saí de lá rápido. Isso não a tranquilizou. Apenas confirmou seus medos. Se perguntarem por mim, ela disse, baixinho. Você precisa dizer que nunca me viu. Jake inclinou a cabeça, estudando-a. Havia algo pesado naquela frase. Algo definitivo. Quem são eles? Ela hesitou. O silêncio se estendeu, espesso. Por um momento, Jake achou que ela não responderia. Então, quase como quem quebra um voto invisível, ela falou. Meu nome é Irmã Elise. Disse apenas isso. Nenhum sobrenome. Como se até o nome completo pudesse ser usado contra ela. Jake assentiu. Jake Olister. Ela repetiu mentalmente, como quem grava um detalhe importante para sobreviver. Você não precisava me trazer, e disse ela, com culpa evidente. Isso vai te trazer problemas. Jake puxou uma cadeira e sentou ao lado da cama, mantendo distância suficiente para não invadir o espaço dela. Já trouxe, e respondeu. Mas não é a primeira vez. Ela fechou os olhos por um segundo, cansada demais para manter o controle o tempo todo. Eu não fugi de Deus, disse, de repente. A frase saiu firme, quase ensaiada. Preciso que você saiba disso. Jake não respondeu de imediato. Apenas esperou. Eu fugi das pessoas dentro da igreja. O silêncio que se seguiu foi mais pesado do que qualquer barulho da pradaria. Jake sentiu algo frio se acomodar no estômago. Ele conhecia aquela igreja. Todos conheciam. Um lugar respeitado. Um lugar onde as pessoas confiavam seus filhos, suas doações, suas confissões. Há um homem lá, e continuou Elise, a voz tremendo agora. Um homem que todos respeitam. Um homem que fala bonito sobre fé e sacrifício. Mas ele não é quem diz ser. Jake cruzou as mãos, os nós dos dedos brancos. O que você viu? Perguntou, com cuidado. Ela respirou fundo, como quem se prepara para atravessar um rio gelado. Livros. Registros. Dinheiro que nunca chegou a quem precisava. Cartas escondidas. Promessas quebradas em nome de Deus. Ela abriu os olhos e encarou Jake diretamente. Eu contei a uma irmã mais velha. Achei que era a coisa certa. No dia seguinte, ela desapareceu. Jake sentiu a mandíbula se contrair. Disseram que ela tinha partido por vontade própria, e Elise continuou. Mas naquela mesma noite, eu vi o xerife conversando com o sacerdote atrás da missão. E depois disso, começaram a me observar. Perguntar onde eu dormia. Onde eu rezava. Onde eu ia sozinha. O nome do xerife nem precisou ser dito. Jake já o conhecia. Um homem que sorria demais e escutava de menos. Então eu fugi, e concluiu Elise, a voz quebrando. Peguei carona num vagão de carga, desci perto do rio e caminhei até não sentir mais as pernas. As lágrimas vieram silenciosas. Não havia soluços, nem drama. Apenas cansaço. O tipo de choro que nasce quando o corpo não aguenta mais segurar tudo sozinho. Jake ficou imóvel. Deixou que ela chorasse.
Ele sabia que algumas dores não pedem consolo imediato. Pedem presença. Depois de um tempo, ele falou, a voz mais baixa do que antes. Eu já me calei quando não devia. Ela ergueu o olhar. Minha esposa ficou doente e continuou. O médico da cidade se recusou a atendê-la sem pagamento adiantado. Eu poderia ter insistido. Poderia ter gritado. Poderia ter feito algo. Mas fiquei quieto. 2 dias depois, ela morreu. As palavras ficaram suspensas no ar, duras e definitivas. Desde então, Jake completou, eu vivo com o peso desse silêncio. Ele se levantou, foi até a janela e olhou para a pradaria dourada, imóvel sob o sol da tarde. Se você falar, e disse, sem se virar, não vai falar sozinha. Elise enxugou o rosto com a manga do hábito, surpresa evidente em seus olhos. Jake se virou lentamente. Não sei no que isso vai dar, e continuou. Mas sei de uma coisa. Eu não vou ficar calado outra vez. Ela apertou o cobertor com mais força. Não era alívio o que sentia. Era medo misturado com algo perigoso e esperança. Porque, se dissesse a verdade em voz alta, toda a cidade poderia ruir. 2 dias se passaram como se o tempo tivesse aprendido a andar na ponta dos pés. A manhã nasceu quieta demais. Não havia vento suficiente para mover a poeira, nem pássaros quebrando o silêncio. O céu estava limpo, de um azul duro, e o sol já prometia castigo antes mesmo de subir por completo. Jake acordou antes do amanhecer, como sempre, mas naquela manhã o corpo não pediu rotina. Pediu decisão. Ele ficou alguns minutos sentado na beira da cama, as botas no chão frio, encarando as próprias mãos. Eram mãos que sabiam trabalhar a terra, domar cavalos, fechar caixões improvisados quando não havia mais ninguém para fazê-lo. Mas agora, pela primeira vez em muitos anos, eram mãos prestes a se levantar contra algo maior do que um homem. Quando saiu da cabana, Elise já estava acordada. Sentava-se à mesa, os dedos envolvendo uma caneca de água morna. O hábito estava limpo, remendado às pressas, mas ainda pesado demais para aquele calor. Ela levantou os olhos quando Jake entrou, e ele viu ali a mesma coisa que sentia no próprio peito e medo contido. Não precisamos ir, e disse ela, como se estivesse tentando convencer a si mesma. Posso seguir caminho. Posso desaparecer. Jake pegou um chapéu velho do gancho na parede. O couro estava rachado, a aba torta de sol e chuva. Ele o colocou sobre a mesa, girando devagar. Se você desaparecer, e respondeu, eles vencem. E vão continuar fazendo isso com outros. Elise ficou em silêncio. A verdade doía porque fazia sentido. Jake empurrou o chapéu em direção a ela. Use isso. Aba baixa. Não vai esconder quem você é, mas pode te dar alguns segundos a mais de coragem. Ela pegou o chapéu com mãos trêmulas e o colocou. Quando abaixou a cabeça, metade do rosto desapareceu na sombra. Ainda assim, não parecia alguém tentando se esconder. Parecia alguém se preparando para atravessar uma tempestade. Montaram os cavalos pouco depois. Jake ajudou Elise a subir, segurando firme até ter certeza de que ela estava estável. Então montou atrás dela, mantendo uma distância respeitosa, mas próximo bastante para protegê-la se fosse preciso. A pradaria se abriu diante deles, vasta e implacável. Cada quilômetro parecia mais longo do que o anterior. O calor subia da terra como um aviso constante, e o som dos cascos ecoava seco, repetitivo, marcando o tempo como um relógio cruel. Elise segurava a sela com força excessiva. Jake percebeu pela rigidez do corpo dela que não era o caminho que pesava, mas o destino. Quando os primeiros telhados de Dodge City surgiram no horizonte, o coração de Elise disparou. Jake sentiu isso antes mesmo de vê-la apertar as rédeas. Ele se aproximou um pouco mais. Estou aqui, disse apenas. A cidade estava acordada. Homens amarravam cavalos, mulheres conversavam em frente às lojas, crianças corriam descalças pela rua de terra.
Tudo parecia normal demais. Esse era o pior tipo de normalidade, aquela que se mantém mesmo quando algo está profundamente errado. Quando eles entraram na rua principal, os olhares começaram. Primeiro, curiosidade. Depois, reconhecimento. Cochichos se espalharam como fogo baixo. A notícia de uma freira desaparecida não ficava escondida por muito tempo. Jake sentiu os olhos nas costas, medindo, julgando, imaginando. A missão se erguia no centro da cidade, sólida, branca demais para aquele lugar de poeira e suor. As portas altas, as janelas estreitas, a cruz no topo refletindo o sol como se nada ali pudesse ser questionado. Um símbolo de ordem. De fé. De autoridade. Elise engoliu em seco. Eu não sei se consigo, e murmurou. Jake desmontou primeiro e estendeu a mão. Ela hesitou apenas um segundo antes de aceitá-la. O toque foi breve, mas suficiente para mantê-la em pé. Eles caminharam juntos. Foi então que o xerife apareceu. Ele saiu do escritório como quem já esperava por aquilo, o chapéu bem posicionado, o sorriso preguiçoso nos lábios. Um sorriso que não alcançava os olhos. Bom dia, Jake, disse, arrastando as palavras. Vejo que trouxe de volta o que andava faltando. O olhar dele deslizou até Elise, avaliando-a como se fosse um objeto fora do lugar. Ela não estava faltando, e respondeu Jake, a voz firme. E estava fugindo. O sorriso do xerife se estreitou. Fugindo do quê? Perguntou. Da própria vocação? Antes que Jake pudesse responder, as portas da missão se abriram. O sacerdote surgiu no topo dos degraus, as mãos cruzadas, o rosto sereno demais para aquela situação. Havia algo em sua calma que incomodava. Não era paz. Era controle. Irmã, disse ele, com voz suave. Que alívio vê-la. Todos estavam preocupados. Elise sentiu as pernas fraquejarem. Venha, e continuou o sacerdote, descendo os degraus lentamente. Vamos conversar lá dentro. Em particular. Ele estendeu a mão. Jake se moveu antes que Elise pudesse reagir. Colocou-se entre os dois, o corpo sólido, imóvel como uma cerca antiga. Ela não vai a lugar nenhum, disse. Um murmúrio percorreu a pequena multidão que começava a se formar. Pessoas saíam das lojas, paravam no meio da rua. Ninguém queria perder aquilo. O sacerdote manteve o sorriso, mas os olhos escureceram por um breve instante. Jake, não complique as coisas, disse. Isso é um assunto da igreja. Então explique em público, respondeu Jake. Ou não tem coragem? O xerife deu um passo à frente, a mão descansando perigosamente perto do coldre. Está passando dos limites, avisou. Jake não se moveu. Não hoje. Elise sentiu o peso de todos aqueles olhares. Alguns cheios de fé cega. Outros de dúvida. Alguns poucos, de esperança contida. Ela sabia que aquela cidade estava dividida, mesmo que ninguém ainda tivesse coragem de admitir. O silêncio se esticou como um fio prestes a romper. Ali, diante da missão, cercados por uma cidade inteira, Jake percebeu a verdade com clareza brutal. Uma palavra dita ali poderia custar reputações. Duas poderiam custar empregos. E a verdade inteira poderia custar vidas. Inclusive as deles. Por um instante que pareceu longo demais, ninguém se moveu. O sol queimava alto sobre Dodge City, refletindo na fachada branca da missão como se quisesse expor cada rachadura escondida sob a tinta. O ar estava tenso, pesado, carregado de respirações presas. Jake sentia o próprio coração bater firme, não acelerado, e decidido. Foi Elise quem deu o primeiro passo. Ela saiu de trás de Jake devagar, como se cada movimento exigisse uma força que não vinha do corpo, mas de algum lugar mais fundo. As mãos tremiam, mas a voz, quando veio, não falhou. Eu não vou entrar, disse. Não hoje. Não nunca mais.
Um burburinho correu pela multidão. O sacerdote manteve o sorriso, mas agora havia rigidez nele. Filha, respondeu, num tom paciente demais, você está confusa. O calor, o medo, e isso faz as pessoas dizerem coisas que não entendem. Elise levantou o rosto. O chapéu velho projetava a sombra sobre seus olhos, mas quando ela falou novamente, não havia dúvida alguma ali. Eu entendo exatamente o que estou dizendo. O xerife pigarreou, impaciente. Chega disso, e rosnou. Essa moça está perturbada. Vamos resolver isso agora. A mão dele desceu alguns centímetros mais perto do coldre. Jake percebeu. E a multidão também. Antes que qualquer outro pudesse falar, Elise deu mais um passo à frente. Agora, todos conseguiam vê-la claramente. Eu vi os livros, e disse, mais alto. Livros de contas que não batem. Números que não fecham. Dinheiro enviado para a missão que nunca chegou às crianças, aos doentes, aos famintos. O sacerdote abriu a boca para interrompê-la, mas ela continuou. Vi cartas escondidas. Pagamentos feitos em silêncio. E vi o que acontece com quem pergunta demais. Um homem na multidão balançou a cabeça. Mentira, e murmurou. O padre jamais faria isso. Então por que minhas perguntas fizeram uma irmã desaparecer? Retrucou Elise, encarando-o, por que ela sumiu na mesma semana em que falou em denunciar irregularidades? O silêncio voltou, mais pesado. Uma mulher saiu da frente da padaria, apertando o avental com força. Minha filha trabalhava na cozinha da missão, e disse, a voz falha. Um dia, ela simplesmente não voltou para casa. Me disseram que tinha ido embora. Mas ela nunca foi embora sem avisar. Outros cochichos surgiram. Um comerciante deu um passo à frente. O padre me deve meses de pagamento, e falou, irritado. Sempre diz que Deus proverá. Enquanto isso, eu quase perdi minha loja. Meu sobrinho foi mandado embora quando perguntou sobre doações, e gritou o outro. Cada palavra era como uma pedra retirada de um muro antigo. O que parecia sólido começava a mostrar buracos. O rosto do sacerdote endureceu. Isso é um ataque à fé, disse, elevando a voz. Um ataque à ordem. Foi quando o xerife perdeu a paciência. Basta! Gritou, sacando o revólver num movimento brusco. Gritos explodiram. Pessoas se jogaram para trás, crianças choraram. Jake se moveu por instinto, colocando-se novamente à frente de Elise. O tiro soou. Mas não como o xerife planejava. 2 homens da multidão se lançaram contra o braço dele no mesmo instante. O disparo saiu torto, estilhaçando um tijolo acima da porta da missão. Poeira e fragmentos caíram como chuva seca. O caos tomou a rua. No meio da confusão, o sacerdote virou-se e correu em direção à porta da missão. Ele está fugindo! Alguém gritou. Jake viu o movimento e sentiu algo gelar no peito. Não deixem ele entrar! Bradou. Mas o sacerdote já empurrava a porta com força. Ela se abriu de repente, e não para protegê-lo, mas para atraí-lo. O impacto da correria fez um armário lateral tombar. A fechadura antiga não resistiu. A porta se abriu, e o conteúdo caiu no chão da entrada com um estrondo metálico. Livros. Pastas. Uma caixa de ferro que se abriu ao bater no chão, espalhando maços de dinheiro, papéis dobrados, recibos. O barulho cessou. Todos olharam. Uma mulher idosa se aproximou, pegou uma das folhas com mãos trêmulas e começou a ler em voz alta, sem perceber que o fazia. Doação para órfãos, e engoliu em seco. Transferida para um salão em Dodge City. Um murmúrio de choque percorreu a multidão. Outro homem apanhou um livro-caixa. Aqui, disse. Datas. Valores. Assinaturas. Não havia mais como negar. O sacerdote tentou falar, mas ninguém o escutava.
Tentou correr outra vez, mas agora várias mãos o agarraram. Ele caiu de joelhos na poeira, o rosto finalmente revelando algo que não era santidade e medo. O xerife lutava para se soltar, mas era tarde. 3 homens o seguravam com força, arrancando-lhe a arma. Está preso, disse alguém. Pelo menos até alguém de fora vir ver isso tudo. Jake permaneceu onde estava, respirando fundo. Não tinha dado um soco. Não tinha puxado uma arma. Apenas ficou. E foi suficiente. A verdade estava espalhada pelo chão da missão como uma ferida aberta. Quem olhasse não conseguia mais fingir que não via. Ao entardecer, o sol descia mais baixo, dourando a poeira suspensa no ar. O xerife foi levado algemado para a própria cadeia, sob o olhar duro de homens que antes o temiam. O sacerdote foi escoltado para dentro, não como líder, mas como acusado. Elise permaneceu parada por um momento, olhando para a porta da missão. Não havia vitória em seu rosto. Havia exaustão. E algo parecido com paz. Jake aproximou-se e ficou ao lado dela, sem tocá-la. Você fez o que precisava ser feito, e disse. Ela assentiu devagar. Eu tive medo, confessou. Coragem não é não ter medo, e respondeu Jake. É falar mesmo com ele gritando por dentro. A multidão começou a se dispersar, em silêncio. Nada seria igual a partir daquele dia. E todos sabiam disso. Enquanto o sol se escondia atrás dos telhados de Dodge City, uma verdade ficou clara para quem testemunhou aquele momento. Às vezes, a verdade não precisa de um gatilho. Ela só precisa de coragem. Nos dias que se seguiram, Dodge City acordou diferente. Não houve celebrações, nem discursos grandiosos. A cidade não sabia exatamente como comemorar o fim de uma mentira que tinha sustentado tanta coisa por tanto tempo. O que houve foi trabalho. Silencioso. Necessário. A missão abriu as portas logo ao amanhecer, mas não para orações. Homens e mulheres entravam carregando baldes, panos, caixas. Janelas foram escancaradas para deixar o ar circular. A poeira antiga saiu misturada com segredos velhos. O cheiro de mofo deu lugar ao de madeira molhada e sabão simples. Sobre mesas improvisadas, livros-caixa foram organizados. Página por página. Nome por nome. Valores que, finalmente, passaram a fazer sentido. O dinheiro que havia sido desviado começou a encontrar o caminho que sempre lhe pertenceu, em comida para quem tinha fome, remédios para quem não tinha forças, cobertores para noites frias demais. Algumas famílias não tiveram respostas completas. Não ainda. Mas tiveram algo que não tinham havia muito tempo, verdade. E com ela, o início lento da cicatrização. Elise permaneceu. Não porque foi obrigada. Não porque alguém mandou. Mas porque escolheu. Ela trabalhou ao lado das outras irmãs e também ao lado de pessoas que antes atravessavam a rua para não olhar nos olhos da missão. Lavou pisos. Organizou registros. Ouviu histórias difíceis sem prometer o que não podia cumprir. O hábito continuava ali, mas agora pesava menos. Não por ter perdido o significado, e mais por tê-lo reencontrado. Jake voltou para o rancho no terceiro dia. A pradaria o recebeu do mesmo jeito de sempre, e vasta, silenciosa, dourada. Mas ele não voltou como tinha ido. Algo dentro dele havia se ajustado, como uma porta que finalmente se fecha no lugar certo. Os dias retomaram o ritmo antigo. Cercas para consertar. Água para buscar. Cavalos para cuidar. O sol subindo e descendo com a mesma indiferença de sempre. Mas, aos sábados, Jake se dava conta de que não esperava mais apenas o fim do trabalho. No fim da tarde, ele lavava o rosto, trocava a camisa e montava o cavalo. Não havia pressa. Nunca houve. Na missão, Elise também sabia a hora. Quando o céu começava a se tingir de laranja e o vento voltava a se mover, ela enxugava as mãos no avental e olhava para fora.
Jake sempre parava no mesmo lugar, junto à cerca. Amarrava o cavalo no mesmo poste gasto. E esperava. Às vezes conversavam. Às vezes, não. Não havia promessas ditas em voz alta. Nenhuma pressa em definir o que aquilo era ou poderia ser. Havia apenas presença. Uma escolha repetida, semana após semana. Um amor contido. Respeitoso. Paciente. Elise ainda não sabia o que faria com seus votos. Jake nunca perguntou. Algumas decisões precisam de silêncio para crescer. Certa tarde, enquanto o sol mergulhava na linha do horizonte, ela ficou ao lado dele, observando a pradaria se estender até onde a vista alcançava. Eu achei que coragem fosse gritar, e disse ela, depois de um tempo. Enfrentar todo mundo. Não baixar a cabeça. Jake sorriu de leve, os olhos fixos na luz dourada. Às vezes, e respondeu. Mas nem sempre. Ela assentiu, entendendo agora. Coragem nem sempre grita. Às vezes, ela apenas fica. Fica quando seria mais fácil ir embora. Fica quando o silêncio parece seguro demais. Fica quando alguém precisa saber que não está sozinho. O vento passou suave pela cerca, fazendo o ar cantar baixo. O cavalo bufou, tranquilo. O mundo seguiu, como sempre. E ali, naquele instante simples, ficou claro que algumas histórias não terminam com um beijo ou um tiro. Elas terminam com alguém que se recusa a ir embora. Se essa história tocou você, deixe seu like agora, e isso ajuda mais do que você imagina. Inscreva-se no canal para não perder as próximas histórias do Velho Oeste, onde honra, coragem e escolhas difíceis moldam destinos. Comente de onde você está assistindo e o que essa história despertou em você. Porque enquanto houver pessoas dispostas a enfrentar o silêncio, essas histórias nunca deixarão de ser contadas.